Quer saber o segredo dos ricos? Este canal traz as melhores e infalíveis informações para te transformar em uma pessoa de sucesso. Aproveite! Inscreva-se no canal e descubra ainda mais segredos. Livro: Como ultrapassar a timidez e criar coragem. Autor: Christian H. Godefroy. Quantas vezes já se sentiu a tremer, com o coração a bater, com fraqueza nas pernas, ou a corar por ter de enfrentar um colega, o seu patrão, um professor, um policial de trânsito ou, simplesmente, alguém do sexo oposto? A timidez pode paralisar pessoas de qualquer idade. Pode causar ansiedade, pesadelos, indigestão, e, quando a ocasião para se ser forte e afirmativo já passou, remorsos infinitos. Pensa que já não há remédio? Se acha que sim, engana-se. A timidez pode ser tratada. Talvez não saiba que a maior parte dos psicólogos que publicaram trabalhos sobre este assunto eram, de início, muito tímidos. Quem poderá estar interessado na timidez e escrever centenas de páginas sobre o assunto, se não uma pessoa tímida? Aqueles que nunca foram tímidos são incapazes de compreender quanto a timidez pode arruinar as nossas vidas e tornar-nos infelizes. As principais qualidades de uma personalidade magnética são a autossegurança, a confiança e a facilidade de expressão. Se o fato de ser tímido força a esconder-se por detrás de uma casca, está a perder a oportunidade de viver as belezas da existência. Deite fora a casca e aprenda a viver uma vida cheia e realizada. Teste: qual é o seu tipo de timidez? Não se trata de uma brincadeira. Existem vários graus e inúmeros tipos de timidez. O teste que se seguirá determinará a que categoria pertence. Atenção! Esse teste também estará disponível na descrição do vídeo, assim como o respectivo resultado. Questão 1. Você é convidado a ir a uma festa com 30 pessoas, e só conhece uma delas. O que faz? Opção A. Não larga essa pessoa toda a noite. Opção B. Fala com uma ou duas pessoas que também parecem estar sozinhas. Opção C. Vai passando de grupo em grupo, aproveitando a oportunidade para conhecer pessoas novas. Questão 2. Você tem uma entrevista para um emprego no outro dia, como reage? Opção A. Não dorme toda a noite antes da entrevista. Opção B. Tem dificuldade em adormecer, pois está convencido de que os outros candidatos têm maiores probabilidades de conseguir o emprego. Opção C. Dorme muito bem, com confiança nas suas capacidades e habilitações. Questão 3. Você chega atrasado a uma conferência e percebe que a entrada fica de frente para a audiência. Como reage? Opção A. Entra sem hesitações. Opção B. Fica no corredor à espera que apareça outra pessoa para entrar com ela. Opção C. Espera pelo intervalo para entrar. Questão 4. Durante uma discussão de grupo, pedem-lhe que dê a sua opinião acerca de um assunto que conhece bem. Como reage? Opção A. Sente-se pouco à vontade, porque todos estão a olhar para você, mas consegue dar uma explicação aceitável. Opção B. É tomado de surpresa e não consegue exprimir-se com coerência. Opção C. Consegue dar uma explicação clara e concisa, sem se atrapalhar. Questão 5. Numa reunião em que os participantes devem exprimir os seus pontos de vista, como reage? Opção A. Nunca diz nada, porque acha que não tem nada de importante para dizer. Opção B. Fala sempre que tem uma sugestão. Opção C. Antes de falar de forma clara e concisa, diz uma piada. Questão 6. Como você reage às opiniões dos seus colegas?
Opção A. Por vezes fazem você mudar de atitude, para lhes agradar. Opção B. Não tem qualquer efeito sobre você. Opção C. Por vezes não o deixam dormir. Questão 7. Você está em uma fila, e umas pessoas entram na sua frente. Como reage? Opção A. Coloca-se à frente delas automaticamente. Opção B. Pede-lhes com firmeza, mas também com delicadeza que se ponham no fim da fila. Opção C. Tem medo de que elas se tornem agressivas, e não diz nada. Questão 8. Você está participando de uma discussão com um grupo de especialistas em determinado assunto, mas sabe pouco sobre ele. Como reage? Opção A. Fica muito impressionado, e sente-se pouco à vontade. Opção B. Evita dizer muita coisa, porque sabe pouco acerca do assunto, mas não se sente inferior, porque tem muita experiência em outros campos. Opção C. Admite a sua ignorância, e mostra que quer aprender mais. Questão 9. Você se encontra no meio de um grupo de pessoas um tanto pretensiosas. Como você reage? Opção A. Mostra-lhes que não é nenhum tolo. Opção B. Tenta ser pretensioso como elas. Opção C. Fica de tal maneira impressionado, que não ousa dizer nada, com receio de se ridicularizar. Questão 10. O seu chefe o culpa de ter feito, exatamente, o que lhe tinha pedido para fazer. Como você responde? Opção A. Pede desculpa, e sente-se culpado. Opção B. Pede desculpa, e explica que teve dificuldade em compreender as instruções que ele lhe deu. Opção C. Recorda-lhe as ordens que recebeu, delicadamente, mas com firmeza. Questão 11. Você está na sala de espera, de um médico especialista em doenças venéreas. Como se sente? Opção A. Fica pensando no que os outros estão pensando de você. Opção B. Comporta-se como se estivesse em qualquer outra sala de espera. Opção C. Tenta explicar aos outros que não tem esse tipo de problema. Questão 12. Você usa óculos escuros? Opção A. Nunca. Opção B. Às vezes. Opção C. Frequentemente. Questão 13. Quando tem de fazer um discurso, ou uma apresentação, como é seu comportamento? Opção A. Concentra-se apenas naquilo que vai dizer, e não ouve os discursos dos outros. Opção B. Ouve mais, ou menos os outros, mas está distraído. Opção C. Ouve os outros com atenção, e adapta o seu discurso àquilo que foi dito previamente. Questão 14. Qual é a sua impressão com relação ao tratamento dos outros para você? Opção A. O tratam como igual. Opção B. O tratam com condescendência. Opção C. Zombam de você. Questão 15. Como você reage quando alguém o elogia? Opção A. Sente-se pouco à vontade, e diz umas palavras entre dentes como resposta. Opção B. Transfere o crédito para outra pessoa, e muda de assunto rapidamente. Opção C. Agradece o elogio. Questão 16. Como você reage quando alguém fala mal de você? Opção A. Não é capaz de responder imediatamente, e passa as 2 horas seguintes, com remorsos, de não ter respondido nada. Opção B. Sente-se rejeitado, mal compreendido, e acha que não gostam de você. Opção C. Responde imediatamente. Questão 17. Você acha que os outros sabem o quanto é tímido? Opção A. Um pouco. Opção B. Absolutamente. Opção C. De todo. Questão 18. Quando alguém que não conhece levanta a voz perto de você, como se sente? Opção A. Sente-se culpado imediatamente. Opção B.
Acha que essa pessoa precisa aprender a controlar-se. Opção C. Ri, porque, qualquer que seja a razão, não é com você. Questão 19. Está de férias, e alguém o convida para jantar com o grupo. O que responde? Opção A. Recusa, porque não conhece ninguém, e acaba por comer sozinho. Opção B. Recusa a princípio, mas depois sente-se na obrigação de aceitar quando a pessoa insiste. Opção C. Aceita, ou recusa, dependendo da sua disposição, sem se sentir incomodado de todo. Questão 20. Você percebe que a sua timidez. Opção A. Te impede de dizer o que pensa. Opção B. O faz dizer coisas que não são o que pensa realmente. Opção C. Não o impede de se exprimir. Resultados. Por favor, acesse as respostas na descrição desse vídeo e faça o cálculo de resultados antes de prosseguir. Se marcou entre 70 e 100 pontos. É profunda e obsessivamente tímido. Naturalmente, desistiu de tentar vencer a sua timidez, que lhe arruinou a vida e o impediu de se realizar há já muito tempo. Os outros talvez o achem simpático, embora um pouco distante. Quando está na presença de pessoas que não conhece, disfarça sua timidez, pondo-se à distância, o que, infelizmente, o faz parecer arrogante. Se marcou entre 40 e 70 pontos. É de certo tímido, mas consegue esconder a timidez frequentemente. Tem muita consciência dos seus próprios atos, e esforça-se constantemente por se exprimir e obter o respeito dos outros. Normalmente, isto funciona bem, e aqueles que não o conhecem são facilmente enganados. Deve ter uma série de truques que criam a ilusão de estar seguro de si e de ter coragem. Esconde a sua timidez. Se marcou menos de 40 pontos. Sofre de pequenos acessos de timidez, mas não são suficientemente frequentes para afetar a sua vida, e aprendeu a fazer o esforço necessário para ultrapassar os acessos que possam causar-lhe problemas. Pode ter se tornado mais seguro de si, à medida que foi amadurecendo, ou talvez, os seus êxitos o tenham ajudado a melhorar a sua autoimagem e dar-lhe a confiança que lhe faltava. Ou talvez, apenas se sinta bem, fazendo aquilo de que gosta. Seja qual for a razão, só ligeiramente tímido, de vez em quando. Essa análise de resultado também se encontra na descrição do vídeo. Primeiro passo: identifique o seu inimigo. Para lutar contra um inimigo, tem de saber primeiro quem ou o que é. Portanto, o objetivo do primeiro exercício é o de estudar a sua timidez objetivamente. Durante os próximos dias, observe a sua timidez em ação, fria e clinicamente, como se fosse um especialista a examinar uma espécie pré-histórica interessante, que todos pensavam estar extinta havia milhares de anos. Exercício: divida a sua personalidade. 1. Ponha-se à vontade, em frente de um espelho, e olhe para si mesmo com atenção. A pessoa que está à sua frente é desconhecida, e é a primeira vez que a vê. Observe-a como curiosidade. Absorva a imagem que tem na sua frente. Deve mantê-la sempre em mente. 2. De agora em diante, irá dividir-se em duas pessoas, um ator, que o leva através das ações diárias, e um observador, que se põe à distância, e examina cuidadosamente cada ação e gesto. Tente ver-se tal como se viu ao espelho. Não se perca de vista. 3. Pegue num bloco de notas, e tenha-o sempre à mão durante as próximas 2 semanas. 4. Durante 2 semanas, observe-se ao levantar-se de manhã, a tomar banho, a vestir-se, a tomar o café da manhã, e a ir para o trabalho. Olhe para si próprio andando pela rua,
apanhando o transporte, a fazer compras, etc. 5. A certa altura, durante o dia, irá confrontar-se com a sua timidez. Mas não imediatamente. Demore tempo a observar-se e a levar a cabo atividades familiares e mundanas que não exigem grande esforço. Após algumas horas, o mecanismo de se dividir e de se observar virá com naturalidade. E então que lhe será pedido algo que o forçará a tomar a responsabilidade por si próprio. Pode ser uma reunião com o seu chefe, um pedido que tem de fazer a alguém que não conhece, ou a tentativa de obter um reembolso de um fornecedor, etc. Sempre que sentir um acesso de timidez a aproximar-se, faça imediatamente a si mesmo as seguintes perguntas, e escreva as respostas no seu bloco de notas. Tenho medo de que, neste momento, de que a pessoa com quem tenho de lidar me ache ridículo, de não estar suficientemente bem vestido, ou de que a minha maquiagem se tenha estragado com a chuva que apanhei, de que eles sejam agressivos, de que meu chefe me chame ao seu gabinete para criticar o meu trabalho. Talvez aquilo que tenho vestido o faça sentir-se pouco à vontade, e por aí fora. Se é realmente tímido, não terá qualquer dificuldade em identificar este tipo de perguntas, e em responder-lhes imediatamente, porque a situação não lhe é estranha. No entanto, esta será a primeira vez que analisa o seu próprio comportamento de uma forma objetiva. 6. Todas as noites, passe alguns minutos a estudar as respostas que anotou no seu bloco. Transforme os pensamentos passivos, o que querem de mim. Sou tímido, mas a culpa não é minha, em pensamentos ativos. Sou tímido, mas estou fazendo algo para combater isso. 7. Procure uma solução para cada razão que apontou sobre a sua timidez, como por exemplo: senti-me intimidado, porque tinha medo de que o meu chefe me criticasse. Mas que razão teria ele para me criticar? Fiz algo de errado. Se fiz, como posso retificá-lo? Não gosto de andar por este corredor, porque está cheio de pessoas sentadas, vendo o que se passa. E depois? Devo ter vergonha da minha aparência, das minhas roupas, do meu cabelo. Por quê? Que passos concretos posso tomar para deixar de ter vergonha? E se é tudo produto da minha imaginação? E se não está ninguém olhando para mim? As 4 causas principais da timidez. Se se aplicar, não deverá levar mais do que 2 semanas a determinar as causas da sua timidez, e os tipos de situação em que se torna mais tímido. Não se preocupe, não são tantas assim. Na generalidade, a timidez é causada por vergonha da nossa aparência física, ou do nosso corpo, ou das nossas roupas. Medo da agressividade de pessoas desconhecidas, a fazer zombarias de nós, ou a ralhar. Medo de ser rejeitado por pessoas que consideramos importantes, na vida privada, ou profissional. Um sentido de superioridade, que nos leva a aprisionarmos-nos dentro de nós próprios, como numa torre de marfim. Ao fim de 2 semanas fazendo este exercício, reparará que o seu poder de observação aumentou. Verificará que reage de forma diferente a situações que acha terríveis, ou que o fazem sentir-se pouco à vontade. Sentirá que fez progressos, sem saber muito bem onde. Como atacar a raiz do problema? Na verdade, o que aconteceu foi que desdramatizou a sua timidez. É muito difícil afligir-se com uma situação que consegue analisar objetivamente. Enquanto a sua timidez se manteve como uma forma de inimigo, vago, mas onipresente, um dragão misterioso e assustador, que levantava a cabeça nas profundidades da sua imaginação de vez em quando, era um pesadelo. Mas, assim que conseguiu determinar a raiz do problema,
através de respostas objetivas a perguntas que aprendeu a fazer a si próprio, já caminhou muito em direção à vitória. Não está completamente curado, claro. A timidez que tem carregado consigo durante 10, 20, ou até 30 anos, não desaparece assim, em 2 semanas. Ainda é tímido, e poderá ser sempre um pouco tímido. Compreender melhor os outros. Um elemento importante do caminho que acabou de tomar, é a lucidez que lhe foi automaticamente atribuída. O papel de observador que desempenhou nas últimas semanas, não só lhe permitiu identificar as suas próprias motivações como adquirir alguma sensibilidade para as motivações dos outros. Não existe qualquer mistério. Aperfeiçoando a percepção que tem de si próprio, também se livrou da apreensão que o impedia de ver os outros tal como são, à luz do dia. Onde antes viu uma espécie de papão, vê agora um ser humano normal. E agora alguém que lhe parecia arrogante e assustador, parece-lhe inseguro, escondendo seus complexos de inferioridade atrás de uma personalidade agressiva. Irá precisar de mais algumas semanas de disciplina, assim como de uma razoável dose de introspecção e honestidade. Mas já passou a parte mais difícil do teste. Está apto a confrontar a sua timidez. Mesmo que permaneça um tanto reservado e pouco à vontade quando está em foco, durante o resto da sua vida, não se preocupe. Ser-se um pouco tímido não é um defeito, pelo contrário, a maioria de nós não gosta de pessoas muito arrogantes, muito seguras de si, que se impõem aos outros sem sequer pensar em que eles podem não gostar. Modéstia, tato e sensibilidade são qualidades que devem ser cultivadas. Segundo passo, faça um balanço contabilístico. Chegou o momento de fazer um balanço contabilístico das observações de que tomou nota, durante o período de 2 semanas, em que tinha a personalidade dividida. Ponha-se à vontade com seu bloco de notas à mão, e faça as seguintes perguntas. Acha que se conhece melhor? Acha que controla melhor a sua imaginação? As suas faculdades de observação melhoraram? Ri-se mais frequentemente? Acha que tem agora menos probabilidade de ser desastrado nas suas atividades diárias? Acha que conseguiu chegar à raiz da sua timidez? Sente-se tão assustado com as pessoas como antes? Logicamente, deve verificar uma melhoria significativa. Agora, a pergunta que se segue é muito importante. Se conseguir responder honestamente na afirmativa, muito bem. Se não for o caso, deve continuar a fazer o exercício da personalidade dividida, volte ao princípio, e recomece. Tenha uma maior compreensão daquilo que motiva os outros. Terceiro passo, elimine as imagens negativas. O método precedente foi planeado para o ajudar a confrontar a sua timidez e a analisá-la a partir de diversos ângulos. Foi um método genérico. Por que não adicionar mais alguns exercícios, que são mais precisos, e concebidos para ultrapassar certos aspectos específicos da sua timidez? Não tem nada a perder, e sim, tudo a ganhar. É provável que esteja convencido de que o fato de ser tímido faz com que seja um ser inferior. Para combater esta imagem negativa que tem de si próprio, abra o seu bloco de notas e faça o seguinte exercício. Exercício: análise do custo-benefício. Durante este exercício, vai fazer uma lista das vantagens e desvantagens da imagem negativa que tem de si próprio. Está convencido de que a sua timidez é prejudicial ao seu valor como pessoa. Esta convicção tem as suas vantagens e desvantagens. Escreva-as em 2 colunas, e depois faça o cálculo da percentagem de vantagens contra as desvantagens. Depois faça exatamente a mesma coisa, mas usando a autoimagem positiva como base. Por exemplo,
O fato de eu ser tímido não significa que seja inferior. Sou apenas humano, vulnerável e sensível. Aqui tem um exemplo de algumas das coisas que poderia escrever durante este excelente exercício. Ideia negativa. A minha timidez desvaloriza-me como pessoa. As vantagens desta convicção são: 1. Esta atitude força-me a controlar os meus sentimentos e a esconder as minhas fraquezas. 2. Se eu esconder bem os meus sentimentos, as pessoas não saberão quanto me sinto mal comigo mesmo, e não me rejeitarão. 33%. As desvantagens desta convicção são: 1. Tentar esconder a minha verdadeira pessoa apenas faz realçar a minha timidez. 2. A minha timidez cria a impressão de que nada à minha volta é positivo, e de que sou incapaz de fazer seja o que for. 3. A minha autoestima é nula. 4. Estou só, porque não consigo partilhar os meus sentimentos com as outras pessoas. 67%. Imagem positiva. A minha timidez simplesmente faz parte de ser humano. Sou vulnerável e sensível como todos. As vantagens desta imagem são: 1. Posso deixar de me odiar, porque não tenho razão para duvidar do meu valor próprio. 2. Agora sei que posso curar a minha timidez. Sou perfeitamente capaz de o fazer. 3. Terei menos medo de falar com os outros, porque não existe qualquer razão para pensarem que sou estúpido, um fracassado. 75%. As desvantagens desta imagem são: 1. Me expor a correr riscos com outras pessoas, arrisco-me a ser rejeitado. 25%. Mais uma vez aqui, clareza e objetividade são os melhores aliados. Analisando com frieza as vantagens e desvantagens da imagem que tem de si próprio, pode exorcizar o demônio que o tem assombrado durante tanto tempo. Mas deve lembrar-se de que a completa honestidade é essencial para ter esperança de ser bem-sucedido. Agora, é a sua vez. Exercício: diálogo interior. O próximo exercício também foi concebido para o ajudar a combater a autoimagem negativa que tem enraizada em si. Irá, mais uma vez, utilizar a técnica da personalidade dividida, uma vez que vai fazer perguntas e também dar respostas. 1. Escreva, por dia, 3 pensamentos negativos que o fazem ser tímido. 2. Em seguida, procure pensamentos positivos para contrabalançar estas ideias negativas. 3. Faça-o durante 2 semanas. Seguem-se alguns exemplos do tipo de diálogo interior que deve desenvolver. Não deve ter quaisquer problemas em utilizá-los, como um modelo, para identificar as suas próprias ansiedades. Ideia negativa. Sinto-me muito atraído por esta pessoa, mas não sinto que este seja o lugar adequado para começar uma conversa. Ideia positiva. Se tenho vontade de conversar com alguém, o lugar não tem importância. Ideia negativa. Não ouso andar por este corredor, porque está sempre cheio de pessoas. Ideia positiva. Devo ser muito egocêntrica para pensar que estas pessoas não têm nada de melhor a fazer do que olhar para mim e criticar-me. Ideia negativa. Não devia ter de me esforçar por arranjar amigos, isso devia acontecer naturalmente. Ideia positiva. Na vida, nada acontece por si só. Não há nada de mal em fazer um esforço para arranjar amigos e travar amizades duradouras. Ideia negativa. Se falo com alguém que não conheço, essa pessoa pensará, imediatamente, que estou querendo alguma coisa dela. Ideia positiva. Se essa pessoa
é incapaz de distinguir entre uma conversa amigável e uma proposta interesseira. O problema é dela. Quarto passo: não está só. As pessoas tímidas são frequentemente arrogantes. O quê? Já te ouço dizer. Mas isso não é uma contradição? Pois é, leu corretamente. As pessoas tímidas são arrogantes, porque imaginam, e isto é uma das causas subjacentes da timidez, que são únicas, que mais ninguém na Terra é tão tímida como elas. Se isso não é arrogância, então o que é? Engana-se ao pensar que é a única pessoa tímida da face da Terra, que mais ninguém fica com a boca seca, com o coração batendo violentamente, e com um nó no estômago, quando tem de enfrentar uma autoridade. Para se convencer, faça o seguinte exercício. Exercício: levantamento. Este exercício irá expandir consideravelmente os seus horizontes. Tal como o nome indica, vai fazer um levantamento entre os seus amigos e conhecidos. Diga-lhes que está interessado no assunto, e que gostaria que eles o ajudassem a fazer um levantamento sobre a timidez. Copie o seguinte questionário, e peça ao máximo número de pessoas possível para responder por escrito, com honestidade. Pode acrescentar e adaptar quaisquer outras perguntas que lhe passe pela cabeça. Levantamento. 1. Alguma vez se sentiu nervoso ao falar com uma pessoa do sexo oposto, pela primeira vez? 2. Sente que tem de fazer esforço para convidar alguém, por quem se sente atraído, para sair consigo. 3. Fica nervoso e ansioso quando tem de falar em público. 4. Em que tipo de situações se sente mais tímido, ou pouco à vontade? 5. Tem sintomas físicos. 6. Quando tem de fazer um exame oral, ou ir a uma entrevista para um emprego. 7. Acha que as pessoas tímidas são inferiores? Que conclusões pode tirar deste exercício? Este exercício irá provar que um grande número de pessoas, mesmo aquelas que parecem ter mais confiança em si próprias, uma vez ou outra durante as suas vidas tiveram sintomas de timidez idênticos aos seus. Esta descoberta deve tranquilizá-lo e ajudar a erradicar a sensação terrível de solidão que frequentemente perturba as pessoas tímidas. De agora em diante, o fato de saber que não está só representará um grande passo para ultrapassar a sua timidez por completo. Os outros não se sentem mais à vontade do que você. Lembre-se dos dias em que era um jovem estudante. Alguma vez chegou à escola de manhã com os seus trabalhos de casa incompletos, por não saber a resposta a um problema de matemática ou de física. Provavelmente o seu coração batia ansiosamente. Timidamente, começava a perguntar aos seus colegas se eles sabiam a resposta. Para seu grande alívio, descobria que os seus colegas também não sabiam a resposta. Ninguém tinha conseguido encontrar a solução. E, não fui o único. Pensava, e de repente as suas ansiedades desapareciam. É exatamente o que lhe irá acontecer quando se aperceber de que não é a única pessoa à face da Terra que sofre de timidez. Faça os seus exercícios diariamente, durante pelo menos 6 meses, em fases de 2 semanas de cada vez. Verá que sua timidez diminui gradualmente, permitindo aos outros do que se sintam mais à vontade consigo. Esta será uma vitória a alcançar, uma vez que você e todos aqueles com quem tiver contato irão beneficiar. Aperfeiçoe as suas aptidões sociais. Um último conselho para o ajudar a combater a timidez perante outras pessoas: leia um livro sobre como aperfeiçoar as suas aptidões sociais. Isto não é uma piada. Apesar de muitos destes livros estarem desatualizados e se referirem a estilos de vida muito ultrapassados,
Os livros mais modernos contêm um número de conselhos úteis sobre as atitudes que deve adaptar, e sobre como se deve comportar na companhia dos outros. Fornecem respostas às perguntas que estamos sempre a fazer a nós próprios, mas que tememos perguntar aos outros, com medo de parecermos ignorantes ou ingênuos. Uma sensação profunda de segurança. Não é necessário seguir os conselhos do autor à letra, use o seu senso comum. Logo se aperceberá de que o fato de saber exatamente o que deve, e não deve fazer numa dada situação, o que é, e não é aceitável, lhe dará uma sensação profunda de segurança. Porque, quando está na companhia de outros, a timidez é normalmente provocada, ou agravada pela sua ignorância acerca das formas aceitáveis de comportamento social, por exemplo, pelo seu receio de fazer algo estúpido, ou de parecer desastrado e mal educado. Livre-se deste aspecto da sua timidez. É fácil de eliminar, então por que não fazê-lo? Descubra como deve comportar-se nos seus encontros diários. Em breve adquirirá um grau de autoconfiança que o surpreenderá. Resumo: a timidez que lhe arruinou a vida até agora não é uma inimiga invencível. Nem sequer é tão poderosa como pensava. O método extremamente simples que aprendeu neste livro baseia-se em 3 princípios. O primeiro consiste em analisar objetivamente a sua timidez e os pensamentos negativos que tem sobre si próprio. Isto permite-lhe ver o seu inimigo tal como é. De seguida, falo lutar contra as ideias adquiridas que são frequentemente a causa de raiz da sua timidez. Através da análise das vantagens e desvantagens destas ideias adquiridas, a perceber-se-á de que é mais lucrativo livrar-se delas do que arrastá-las consigo, como se fossem pesos acorrentados aos pés. Não é a única pessoa que desenvolve sintomas psicológicos e físicos desagradáveis quando se encontra em determinadas situações. Pelo contrário, todos os têm até certo ponto. Junte-se à raça humana, e deixe de se esconder na torre de marfim da timidez. Finalmente, leia um livro sobre ética social, e irá fornecer-lhe uma maravilhosa sensação de segurança. Nada há de melhor para inspirar a autoconfiança que saber exatamente o que fazer, ou dizer. Fim. Quer saber mais segredos dos ricos? Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.